Avivamento, parte 3. Nós vimos que avivamento, Deus vem e batiza o seu povo com o amor dele, que faz o seu povo ficar amando a Deus como nunca, amando o próximo como nunca. E aí, transmitindo a graça e o amor, o evangelho de Deus para todo mundo ao seu redor. Consequentemente, há muita salvação. Vimos que a necessidade do avivamento é quando há apostasia. Por exemplo, a apostasia estava presente na igreja de Sardes. Jesus diz para aquela igreja, ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Quando há avivamento, vem uma consciência extraordinária da necessidade da intervenção de Deus pela situação reinante da apostasia, né? Jesus estava chegando em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chorou sobre a cidade, seu coração ficou quebrantado pela dureza da cidade. Jesus chorou pela dureza de Jerusalém e disse: quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os pintinhos, né? Também Jesus ficou quebrantado, com o coração quebrantado pela dureza do povo sem Deus. No avivamento existe uma percepção extraordinária da presença de Deus. É como está escrito: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Homens se quebrantam, choram desesperados. Homens veem toda a sua pecaminosidade e porque vem a santidade de Deus. Então, no avivamento, a presença de Deus é algo vital. Além disso, no avivamento existe um extraordinário espírito de oração, oração fervorosa, não aquelas orações comuns do dia a dia, sem vida e nem com a mente dividida. É oração dia e noite pela vinda de Deus, pela vinda do Espírito de Deus. E no avivamento, a principal coisa é a glória extraordinária de Deus. Deus está presente, o Espírito está presente. Ele traz uma convicção profunda do pecado, da justiça, do juízo, consequentemente, transformação. Logo, ninguém quer glória para si, porque toda a glória de Deus, não há títulos, não há poderosos na frente de avivamento, mas é o Deus Todo-Poderoso quem faz a sua obra. No avivamento existe um arrependimento contínuo. Uma marca fortíssima do avivamento é esse arrependimento contínuo, porque, olha, arrependimento, está escrito, é um dom de Deus. É Deus que concede arrependimento. Em Atos 5, de 29 a 31, está escrito: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. É Deus que dá arrependimento, é Deus quem perdoa. Também Atos 11, 18, os apóstolos estavam ali brigando porque Pedro pregou para os gentios. E ele, ouvindo isso, depois que Pedro deu testemunho, não apresentaram mais objeções, louvaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então, é Deus que concede arrependimento. E Romanos 2,4 diz: ou será que você despreza
as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento, quem o leva ao arrependimento, não força, leva gentilmente, mostra o pecado para que a pessoa se arrependa. Como é que alguém pode desprezar a bondade de Deus quando a pessoa está vivendo em pecado e diz, Deus é bom, Ele não vai se importar. Eu posso ir à igreja, eu posso ofertar, eu posso ajudar os pobres, mas eu estou aqui vivendo na minha vida boa e tranquila, Deus é bom, Ele não se importa com isso. Deus se importa sim, porque Ele é absolutamente santo. Lá em Hebreus 9:13 está escrito, ora, se o sangue de bodes e touros é as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que são cerimonialmente impuros santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. E ainda em Hebreus 6 diz também, no começo do capítulo, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento arrependimento de atos que conduzem à morte e da fé em Deus. Arrependimento de atos que conduzem à morte. O que é isso, né? O que é arrependimento de atos que conduzem à morte? São atos que muitos de nós praticamos, atos às vezes religiosos que não são abençoados pelo Espírito Santo. Atos religiosos para alcançar coisas de Deus, mas que não são movidos pelo Espírito de Deus. Atos que só vão levar à morte, como está escrito em Provérbios, é caminho que o homem parece direito, mas o final são caminhos de morte. Então, arrependimento de atos que conduzem à morte. Em primeiro lugar, a gente deve arrepender-se desse tipo de ato que conduzem à morte, aquilo que não dá glória a Deus, aquilo que na nossa vida são só feitos religiosos, atos, obras religiosas que não vão levar à glória de Deus. Porque quando a glória de Deus vem, quando o Espírito de Deus vem, Ele cria em nosso coração um fervor e uma disposição para fazer atos que conduzem à vida, não atos que conduzem à morte. Então precisamos nos arrepender também disso, além de precisamos nos arrepender dos nossos pecados, ou do pecado. O pecado é aquela raiz no nosso coração que produzem muitos frutos, os pecados. Então não basta nos pedirmos perdão pelos nossos pecados. Temos que arrepender pelo nosso pecado, a nossa pecaminosidade, aquilo em nós que nos leva a pecar. Isso é coisa profunda que só o Espírito pode limpar nosso coração. Mas que nós temos que nos humilhar diante de Deus, como aquele homem que subiu ao templo e orava, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Enquanto o outro homem que orava dizia, eu nem sou como esses demais homens. Eu jejuo, eu oro, eu dou meu dízimo, minha oferta. Né? Esse homem não foi justificado diante de Deus, mas o outro que batia no peito e pedia misericórdia, esse foi justificado, porque ele estava com verdadeiro arrependimento profundo. Isso é forte demais no avivamento, não é? Avivamento como diz o irmão, é uma obra extraordinária de Deus que produz feitos extraordinários, como aconteceu em Jerusalém, quando Pedro pregou, e naquele dia 3.000 pessoas se arrependeram
entregaram a vida a Jesus. Um feito extraordinário. Ou como aconteceu no avivamento, que a gente vai falar mais para frente, no país de Gales, quando em 2 anos, 10% do país se voltou para Cristo. O país de Gales tinha 1 milhão de habitantes, 100 mil pessoas se converteram a Cristo naquela época do avivamento extraordinário de Deus ali. Além disso, no avivamento, a mudança do povo de Deus, porque Deus vem e transforma todo mundo clama, todo mundo vê, né? Muitos veem a glória de Deus e se prostram, como Isaías prostrou e disse: ai de mim, eu estou perdido, ou como João, que caiu quando viu a glória de Jesus no Apocalipse, e Jesus pôs sobre ele a mão e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que fui morto, estou vivo para todo sempre, né? Escreve as coisas que viste. Então a mudança que Deus faz no povo dele afeta toda a sociedade ao seu redor. Antros de pecado são transformados em santuários, bares, prostíbulos. Aquele que pecava para de pecar. Os que roubavam não roubam mais. Cidades são mudadas, países são afetados, como por exemplo aconteceu com Nínive, quando o rei mandou todo mundo jejuar e clamar e pedir misericórdia a Deus, e Deus perdoou aquela nação e eles não pereceram por causa da obra redentora de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus morreu naquela cruz para me salvar e te salvar dos nossos pecados. O nome dele é Jesus, porque ele salvará o povo dele dos pecados deles. Então, temos pecado, e o único modo de ser salvo é entregando a vida a Cristo e recebendo Jesus como o Senhor da nossa vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, né? Dá um like aí se você quiser assistir as outras 2 partes. Essa é a 3ª parte. Você pode ir no meu canal William Robson Leite no YouTube, ou se você está no YouTube, você dê aí seu joinha, seu like, compartilha, né? Abençoa outras pessoas também, para que eles se voltem para Cristo. Um grande abraço, fica na paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.